بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وبعد قال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم كلامه ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر يعني الأول من ذي الحجة. Queridos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvores a Allah subhanahu wa ta'ala, compassivo misericordioso, Criador deste universo, aquele que, com sua graça, escolheu-nos como muçulmanos, fez-nos pertencer a esta grande nação, a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre a qual existiram servos melhores que nós em todos os aspectos, mostraram a pretensão de pertencer a esta nação, mas mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala não os agraciou com este favor, ou este prestígio, ou privilégio. Quanto a nós, sem termos pedido a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah concedeu-nos esta grande sorte e privilégio de nós fazermos parte desta nação. Portanto, fazendo parte desta nação também carregamos alguma responsabilidade e sobre a qual Allah subhanahu wa ta'ala vai nos questionar. Desde já peço a Allah subhanahu wa ta'ala que facilite o cumprimento das nossas responsabilidades, que Allah subhanahu wa ta'ala leve-nos enquanto tenhamos cumprido com o mínimo das nossas responsabilidades, no sentido que Allah subhanahu wa ta'ala fique satisfeito conosco. Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador do universo, como disse na introdução. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos, escolheu-nos para fazermos parte desta nação. Cabe a Allah subhanahu wa ta'ala a decisão sobre tudo. E a nossa obrigação é apenas o cumprimento, sem questionar a razão das decisões de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala cria o que Ele quiser, Ele escolhe o que lhe apraz. Nesta ordem da ideia de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador e Ele quem escolhe, Ele decide sobre as suas decisões, ninguém tem o direito nem a autoridade de questionar. Allah faz quando quiser e ninguém dos seus servos tem esta autoridade de questionar. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah não é questionado sobre as suas decisões, quanto os seres humanos serão questionados sobre tudo quanto fazem. Allah subhanahu wa ta'ala nessas escolhas tornou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como o melhor servo, melhor das suas criaturas. Dentre os crentes normais, além dos profetas, escolheu Abu Bakr como o melhor, dotou-lhe de uma fé que o fez melhor de todas as pessoas depois dos profetas. Escolheu o mês de Ramadã como um dos melhores meses. Escolheu os 4 meses do ano, já conhecidos como os meses sagrados. Escolheu os Sahaba como os melhores homens do mundo que já passaram nesta terra depois dos profetas.
Então a escolha cabe a Allah subhanahu wa ta'ala. A decisão é da Allah subhanahu wa ta'ala. Entre as noites, escolheu a noite do poder, Laylatul Qadr, como a melhor noite. Só uma adoração nesta noite é melhor que uma adoração feita em outros dias, em 1000 meses dos outros dias, além desta noite Qadr. Entre os dias, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu os primeiros 10 dias de Dhul Hijjah como os melhores dias da nossa vida, de todo o ano. Portanto, antes, inshallah, de seguir para falarmos um pouco sobre estes dias, e acredito que já tenha sido aqui abordado este tema nesses dias já passaram, creio que isso aconteceu, mas antes então de talvez focar alguns pontos, quem sabe algum ponto ficou sem ser abordado, o que é muito difícil, mas vamos tentar ver, arriscar que é possível que haja alguma questão que não tenha sido abordada. Mas antes, vemos a nossa vida, como ela corre. Cada segundo da nossa vida é uma parte de nós que já se foi. Depois de segundos, os segundos prefazem minutos. Também uma parte da nossa vida já se foi. Depois disso faz semanas, meses, anos. Todo este tempo que passa é uma parte da nossa vida que não se pode recuperar e já se foi. Por mais que a gente viva um remorso muito grande, na tentativa de recuperar o tempo que passou, ninguém tem este poder de recuar o tempo. Existe um dizer muito famoso, uma frase dita por um homem simples que era vendedor de gelo. Disse com muita sinceridade, não era um autor dramático ou romântico, mas o fez com muita sinceridade. Estava preocupado com a sua mercadoria. Nós às vezes lemos em textos dramáticos, românticos, o autor diz coisas, mas é uma imaginação. Aqui é um caso real em que o indivíduo diz a frase e se tornou uma frase célebre, mas o disse com muita sinceridade. Ele vendia o gelo e dizia assim mais ou menos: irhamu man yadhubu ra'su malihi. Tenham compaixão com aquele indivíduo que o seu capital está a derreter. Se vocês não comprarem, não tenho como recuperar, porque está a ir embora a minha mercadoria. E não tem como recuperar. As gotas vão caindo, poucos aos poucos, segundo a segundo, e não tem alguma recuperação possível. Então este homem estava preocupado com a sua mercadoria e dizia assim no mercado: irhamu man yadhubu ra'su malihi. Tenham compaixão com aquele indivíduo que a sua mercadoria vai derretendo. Compre, mais ou menos assim, compre antes que eu perca o meu capital. Alguns, a partir dessa frase aqui, alguns sábios, constam alguma coisa que eu estava a ler, dizia mais ou menos assim: قرأت سورة العصر ل20 سنة مضت. li a sura Al-Asr. Sobre esta sura, Imam Shafi rahimahullah disse: se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse revelado no Coran qualquer outra parte, exceto esta parte, esta sura, seria suficiente para a orientação da humanidade. Só esta sura. Então, um sábio disse assim, que leu esta sura, Al-Asr, 20 anos. فَلَمْ أَفْهَمْ فَهْمًا دَقِيقًا وَكَافِيًا. Não compreendi, não tive uma compreensão completa e benéfica, até que eu escutei
aquele homem no mercado a dizer: Irhamu man yadhub ra's mali. Tenha compaixão daquele homem que a sua mercadoria está derretendo. E a partir daqui, ele fez uma relação com a sua própria vida. E fez relação com o conteúdo de Surat Al-Asr, onde Allah subhanahu wa ta'ala jura pelo tempo que tem a ver com a vida. O tempo é sua vida. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: o ser humano está na perdição. Innal insana lafi khusr. Está na perdição total. Depois fez uma exceção: illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Exceto aqueles que acreditarem em Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que trouxerem a fé em Allah subhanahu wa ta'ala e praticaram o bem. Então, o nosso sucesso quanto ao nosso tempo está relacionado a essas duas questões: a fé e a prática da bondade, a prática do bem. Aquele que não usar o seu tempo nessas duas questões, na sua fé, não trabalha para a sua fé e não exercita a prática do bem, então Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah, como nós sabemos, não há quem pode dizer a maior verdade que Allah subhanahu wa ta'ala. Já disse que o ser humano está na perdição. Por mais que viva romantismo, drama, tentando interpretar os seus passos no sentido de reduzir o prejuízo a partir dos seus comentários, a partir dos seus argumentos, mas Allah já disse que o ser humano está na total perdição, com exceção daquelas 4 características que Allah subhanahu wa ta'ala menciona na Surat Al-Asr: a fé, a prática do bem, a advertência, a verdade e a paciência. Essas 4 questões é que, se o ser humano exercitar esses 4 elementos, então está na salvação. Então todos nós estamos neste mar, neste barco. Cada segundo da nossa vida é uma parte de nós que já se foi, não se pode recuperar. Cada um deve avaliar como está gastando o seu tempo. A Rasul disse: Kullu nas yaghdu, toda a gente quando amanhece, faba'i'un nafsa, toda pessoa está a vender a si própria. Quer dizer, nós somos como uma mercadoria. O nosso tempo é uma mercadoria. Como aquele homem de gelo disse, e como alguns sábios fizeram alguma contextualização do que ele disse com a Surat Al-Asr. Então, nós somos como mercadores. Somos comerciantes, todos nós, e o nosso tempo, a nossa vida é uma mercadoria. E aqui Rasul diz, sallallahu alaihi wa sallam: Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsa. Toda gente, quando amanhece, está no mercado. É como se estivesse no mercado vendendo a si próprio. A diferença entre as pessoas, algumas são aquelas que Rasul disse: فَمُعْتِقُهَا. Há aquelas pessoas que trocam o seu tempo, a sua mercadoria, que é a sua própria vida, que é você próprio, trocam a sua mercadoria com algo que vai lhe salvar depois da sua morte. فَمُعْتِقُهَا. Alguns mercadores são aqueles que estão a salvar a si próprios. أَوْ alguns deles são aqueles que trocam a sua mercadoria com nada útil, apenas a futilidade. Gastam seu tempo em coisas fúteis. Então, cada um é chamado a avaliar como gasta o seu tempo. Uma vez gasto, jamais se recupera. Então, cada um é importante que gaste o seu tempo naquilo que vai lhe beneficiar na vida futura. Um conselho que o profeta sallallahu alaihi wa sallam deixou com Ibn Umar radiyallahu anhuma, disse para ele: Kun fi dunya ka'annaka gharib ou 'abir sabil. Esteja no mundo, kun fi dunya ka'annaka gharib. Esteja no mundo, viva a sua vida como se fosse um estranho.
no espaço em que você estiver inserido. Como se você não fosse dali, não fizesse muita coisa, excepto um viajante faz para sobreviver. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil, como se fosse um estranho ou então um passageiro, uma pessoa que está de passagem. A partir daqui, Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma dizia: "Idha asbahta fala tantazir al-masa'a." Quando você amanhece, não tenha esperança de chegar à tarde ou à noite. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Quando anoitecer, quando você chegar à noite, viver até a noite, não tenha esperança de viver até o amanhecer. Aqui também é chamada a atenção que aquele tempo que tiver, se for uma manhã, trabalhe naquela manhã para a sua salvação. Se chegar uma noite, trabalhe naquela noite para a sua salvação. Não adie nada para o dia seguinte ou para uma hora mais tarde, porque não farei isso mais tarde. Como inshallah restar-nos 5 minutos, agora vamos fazer inshallah, vamos fazer uma ponte destas palavras ditas pelo profeta. Allah subhanahu wa ta'ala jurou pelo tempo, aquele dizer, aquele dito ali, aquela frase célebre daquele homem simples, com o momento que nós agora vivemos, esses dias que nós estamos a viver. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Allah é tão misericordioso, quer que o seu servo esteja sempre atento. De tempo em tempo vai colocando um dia especial, de uma prática especial, ou um mês especial, dias especiais, uma noite especial, para manter o seu servo atento. Allah diz: "Fahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." Acaso vocês acham que nós criamos vocês assim, sem nenhum objetivo, como uma brincadeira, e vocês não terão retorno a nós? Então, Allah subhanahu wa ta'ala quer que a gente esteja, no mínimo, atentos quanto à nossa vida, e a partir desta atenção que prestarmos, inshallah, sermos prósperos. Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso e quer para cada um de nós a prosperidade. Neste sentido, então, Allah subhanahu wa ta'ala colocou os primeiros 10 dias do mês de Dhul-Hijjah como os melhores dias do ano. E Allah jura por esses dias e diz: "Wal-Fajr wa layalin 'ashr." Allah jura pelos primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah. Wal-Shafi' wal-Watr. Entre várias interpretações sobre estes dois últimos atos que agora recitei, entre várias interpretações, constam também o seguinte: Wal-Shafi', que pode ter o sentido de número ímpar, significa o 10º dia dos primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah, o 10º dia que é o dia do Eid al-Adha. O Al-Watr, que pode ter o sentido de número ímpar, que significa o 9º dia do mês de Dhul-Hijjah, que é o dia de Arafah, que carrega um sentido muito grande para os muçulmanos. Neste dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que é um dos melhores dias do ano. Wa inna Allah la yadnu e Allah subhanahu wa ta'ala la yadnu fihi, Allah aproxima os seus servos neste dia, no dia de Arafah, no momento de Arafah. Fayubahi bihim al-malaika, Allah mostra orgulho diante dos anjos ao ver a multidão dos crentes no campo de Arafah, e diz mais ou menos assim: "Mada arada haula", o que pretendem os meus servos nesta junção? Então, em outras versões, em outros hadith, consta que Allah subhanahu wa ta'ala diz aos anjos, dando garantia, que testemunhem que eu perdoei os seus pecados. Então, esse dia é um dos maiores dias do ano. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando foi questionado sobre o jejum do dia de Arafah,
ele disse: يكفر السنة الماضية والباقية, no riwayat de Muslim, que Allah subhanahu wa ta'ala, através do jejum do dia da Arafah, perdoa o servo jejuador os pecados menores cometidos no ano anterior ao jejum e também o presente ano em que o servo está a jejuar. Então Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos estes dias e os tornou melhores dias do ano. Qualquer boa ação nesses dias, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não existem dias ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Não existe um dia ao longo do ano, dentro da sua vida, onde as boas obras são mais amadas por Allah subhanahu wa ta'ala que a ação praticada nesses primeiros 10 dias de Dhul Hijjah. Então, qualquer boa ação, até uma palavra boa, um sorriso na face do seu irmão, que é caridade também, só isso é uma boa ação. Na agenda diária que nós temos, as nossas agendas são tão carregadas, nós ficamos com com o rosto franzido por causa das nossas ocupações. Só um sorriso para o seu irmão é uma caridade, e nesses dias torna-se a ação mais amadas que em outros momentos do ano. E o profeta, num outro hadith, disse sobre esses dias: فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ, façam excesso nesses dias التهليل, o dhikr, لا إله إلا الله, والتكبير, الله أكبر, والتحميد, الحمد لله. Então, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, fazer este dhikr excessivamente nesses dias. Aproveitemos o máximo possível fazermos boas ações nesses dias, que quizá através disso Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a salvação. E a gente não sabe qual é o nosso último segundo, nosso último minuto. Há pessoas que têm uma morte felizarda. Hoje estava com um amigo, me disse, uma vez um professor seu, em plena aula assim de hadith, hadith ou uma outra disciplina. Então ele, enquanto dava aula, repousou um pouco e encostou a sua cabeça, e na verdade notaram que ele já tinha partido deste mundo. Há pessoas assim. Então a gente não sabe qual vai ser o nosso último minuto. Então cada segundo nós perspectivamos que seja o nosso último segundo e praticamos o bem em função dessa perspectiva. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê compreensão do pouco foi dito, e que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq de praticar o bem. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.